perguntar, né? Se o Flamengo tem uma vitória nos últimos 6 jogos do Brasileiro, você acha que o Brasileiro agora ficou distante nessa briga? Obrigado. Boa noite. A minha demora foi justamente para assimilar o desempenho, o grande desempenho da equipe, mas o não resultado. Às vezes o desempenho acompanha o resultado, e às vezes não. E fica muito difícil absorver, assimilar. Analisando sobre essa ótica, análise do desempenho agora. Contextual de 6 tem jogos de Copa do Brasil no meio, tem jogos de coisa, aí fica um pouquinho difícil, eu não tenho toda a dimensão agora para controlar todas essas variáveis. Mas desse jogo eu tenho. Ficou muito difícil de absorver, um grande desempenho, e nós termos empatado o jogo. Boa noite, Tite. Rodrigo Cerqueira, TV Globo. Falando um pouco da questão do desempenho, e especificamente em cima dos 2 reforços que estrearam hoje, o Plata e o Alexandre, parecia que eles já jogavam até mais tempo com a equipe, né, pelo desempenho que eles tiveram, pela eficiência. Como é que você espera contar com ele nos próximos jogos, já que são jogadores que provavelmente vão ter muitas oportunidades, principalmente por conta dos desfalques que vem acontecendo? Sintonia, um dos aspectos que nós conversamos dentro do vestiário, sem entrar na individualidade e entrando nela, foi justamente essa naturalidade que os 2 atletas tiveram, no desempenho também, né? Assim como a equipe toda, no desempenho que tiveram. Surpreendente até o nível de atuação que eles tiveram, estreando no Clássico. Felizes nós ficamos pelo desempenho, mas muito chateado. Eu até vou para cá, eu estou triste pelo resultado. Tite, boa noite. Matheus, boa noite. Igor Siqueira, do UOL. Num contexto em que a gente vê a ausência do Pedro e a tentativa de, não sei se vocês chamam de improvisação ou a adaptação do Bruno Henrique numa faixa central, eu vou classificar no mínimo como, aí uma visão pessoal, um pouco inusitado que o Gabigol tenha sido uma opção mais adiante no momento do jogo, não tenha sido escolhido efetivamente para substituir o Bruno Henrique nessa função de camisa 9 quando ele foi substituído, e a entrada do Carlinhos, né? E o Gabigol vai ao jogo como a terceira opção para a função de meia, segundo atacante central. Como é que você está enxergando ele no momento dele no elenco, dentro do aspecto do campo fala? O que o campo do Gabigol tem dito para você, tanto para ele ser a função de 9, e você ainda enxerga ele como 9, ou ele já está tentando falar como o campo dele está falando para outras posições? Treinamento, jogos, especificamente. Carlinhos decisivo contra o Bolívar. Carlinhos decisivo contra o Atlético Mineiro, com gol. Carlinhos decisivo contra o Vitória. Foi por essa opção. E um pouco da característica do jogo, né? De pedir um 9, um pouco mais de presença de área. O Bruno estava fazendo bem os movimentos. Eu acho que o Bruno já tinha jogado de 9 faz tempo. Então, tu falar que o Bruno é uma coisa que a gente está fazendo também não é verdade, né? Porque ele já vinha jogando. Inclusive, na seleção, quando a gente convocou, se não me engano, ele chegou a entrar de 9 no momento. Então, ele tem algumas características, e a nossa ideia com o Carlinhos foi botar um cara com presença de área para ter, como a gente estava chegando bastante no fundo, quando a gente encontrava passes centrais e não conseguia furar com infiltração, apresentava muito cruzamento rápido. Então, a gente precisava de um cara um pouquinho mais de presença de área. Então, as características do jogo a gente precisa entender com as opções que a gente tem para tomar as melhores decisões. Agregado a isso, BH decisivo contra o Bahia, gol. BH decisivo contra o Bahia, assistência para gol. Tite, Matheus aqui, Guilherme Xavier da Trivela. Queria falar um pouco sobre a questão física, né, que o Luiz Araújo deixou o campo com uma pancada no joelho e entrou o Arrascaeta, só que era um jogador que acabou sendo poupado de última hora para a entrada do Gonzalo Plata. Poupado não. Gostaria que você explicasse justamente essa escolha pelo Arrascaeta, por que ele ficou de fora do 11 inicial e por que vocês optaram pela entrada dele na saída do Luiz Araújo. Certo, obrigado. Essa eu respondo só no termo poupado, que eu não poupo. O que tem é um departamento médico, um departamento físico que diz, está liberado o atleta para o jogo ou não. Isso é função, não é do técnico, é do preparador físico e do médico. Tiveram na quinta-feira o jogo, para domingo, não treinaram ontem, informação, não treinaram Bruno Henrique, não treinou Fabrício Bruno e não treinou Arrascaeta. Os três com termografia,
com exame de sangue, com todos os aspectos que demonstravam que era um excessivo de dores pontuais. Chegou hoje, os 2 atletas, também com o departamento médico todo, estamos bem, nos sentindo bem. Feitos os exames, Bruno estava bem, Fabrício bem. Arrascaeta ainda com um resquício, porém era importante para um jogo tê-lo, como acabou acontecendo. O Arrasca, ele passou esse tempo lesionado e para jogar o jogo de quinta-feira ele só teve 2 treinos inteiros e 1 parcial para jogar quinta-feira. Então, e aí ele desempenha o que ele desempenhou na quinta, faz o gol importante para nós também, e com intervalo curto para o jogo de domingo, era um risco muito grande a gente optar na maneira que foi para ele começar a partida, para ele ter uma lesão novamente, aí a gente perder ele a longo prazo. Então, também foi nesse sentido. A gente falou há pouco com o Alexandro lá na zona mista, e ele falava que esse jogo fica como uma lição para o grupo e que eles vacilaram em baixar a guarda no final. O Flamengo acaba levando um gol ali numa jogada em que o Léo está fazendo uma tentativa no ataque, perde a bola, e o Flamengo acaba sofrendo o gol ali do Felipe Coutinho nesse lance. Ficou uma ponta de frustração por ter o controle do jogo e acabar sofrendo o empate numa jogada em que, na teoria, estava tudo na mão do Flamengo? Fica a frustração, sim, do resultado, mas não especificamente do lance. Há um contexto todo em cima do lance. Em cima de uma situação que nós vimos mais próximo de fazer o segundo gol do que tomar. O volume de ações ofensivas, de oportunidades, bola no pau, cabeceios, enfim, de tudo mais, e por isso que eu chateado e por isso que eu demorei para vir, porque eu tenho que me equilibrar para vir aqui ter discernimento para falar com vocês. E o lance, ele tem uma série de aspectos. O primeiro deles é que numa ação ofensiva a 43, eu posso e devo falar para os atletas: segura os 2 zagueiros, não vai para a área. Então, ela é contextual. Pode, eu e a comissão técnica toda podem falar. Para mim, de boa, a molecada fala de boa, foi falta no Léo Pereira, e ela é de fora da área, porque a sequência dele ele cai dentro, mas há um desequilíbrio pelas costas, fora. Aliás, apitou nós de Bahia lá, né? Ele deu no Michael, às vezes os critérios, às vezes ele me confunde, te juro que eu como é que é o nome dele? Eu não esqueci o nome. O Klaus me confunde, às vezes confunde. Ele me atrapalha as ideias, às vezes. Mas feita essa observação, então há um contexto todo, há uma possibilidade de finalização, de ir para o gol, de finalizar. Ela sobra na sequência do rebote. Nós temos uma jogada com o Léo para definir. Não há um desequilíbrio, sim. Na sequência, a gente tem condição ou de finalizar a jogada no primeiro momento e depois de interromper essa jogada para recompor. Então, há sempre um contexto todo que ele acaba definindo, e não... Até eu cuidei de falar nisso, porque se as pessoas que ouvem só ouvem Léo, vai dizer assim, ó, a culpa foi dele. Não, não é dele. Ela é de conjunto. Ela é do contexto todo. Ela começa com o seu técnico, mas ela tem de todos um nível de participação, do técnico e da comissão técnica. Daí, todos. E também das ações coletivas, da importância do jogo, da concentração do jogo, é um outro aspecto importante. Tite aqui, boa noite. Isabelle Costa, BTB Esportes. Falando um pouquinho desse lance do Léo, desculpa até se eu não entendi o que você falou, mas você falou que os 2 zagueiros deveriam segurar, e o Léo avançou. Isso foi uma estratégia de vocês ali aos 43 Não, querida, minutos? foi uma falta. Ah, foi falta. Foi uma falta jogada para a área. Não, eu sei, mas a questão do Léo ter avançado como zagueiro. Não, é que ele já está lá. Uhum. Se há uma falta, e vamos tentar, no jogo imaginário aqui, a gente faz aqui, é o jogo imaginário. Deu a falta, nós fomos para a área para concluir. Eles estão lá. Ao rebote, eles estão aí para participar da jogada.
Aconteceu, o Wesley retomou, ficou, e nós temos a condição ali de finalizar ela. Não foi uma ação deliberada. O que eu coloquei antes é que eu digo, ó, não precisa ir os dois. Fica os dois aí, atrás. Essa parcela de contribuição ou de responsabilidade, vamos colocar, eu a tenho. Depois ela é contextual, e o futebol nunca é uma situação única. Quando a gente encontrar no futebol uma solução única, um culpado único, é o primeiro passo para a gente estar errado. Mas, conjuntamente, nós erramos. E aí foi efetivo, dando das poucas oportunidades que o Vasco teve, foi efetivo. Você admitiu que o Flamengo caiu de rendimento, que está abaixo no segundo turno, mas não explicou o porquê. Eu gostaria de saber o porquê que o Flamengo caiu bastante de rendimento no segundo turno. Deixa eu fazer só um adendo, cara. A gente jogou pra caramba hoje. O torcedor tá pé da vida que a gente tomou gol, a gente também tá. Só que se não toma o gol aos 42, não pode basear todas as perguntas porque toma o gol no segundo tempo, no final do segundo tempo, que nós erramos e nós vamos melhorar. Agora, tu falar, pô, segundo turno inteiro, a gente jogou pra caramba na quinta, a gente fez um baita jogo hoje. Se nós manter esse nível de desempenho na quinta-feira, nós vamos ganhar. E aí, se ganha, vai vir as perguntas que tá tudo maravilhoso. A gente tem que ter o discernimento e o entendimento de analisar o jogo e o que acontece em cima do jogo e vir aqui responder as perguntas para vocês em cima de um jogo inteiro. E não só de um sentimento, que o nosso sentimento é duro também. E a gente vem numa sequência de diversos tipos de jogos do Campeonato Brasileiro. Jogos que a gente vinha com 62, 64 horas de recuperação, sem opções, com um monte de jogadores lesionados. Agora a gente teve a volta de vários atletas. A gente vai ter a volta de outros atletas na sequência. A gente quer o Michael de volta, a gente quer o De La Cruz de volta, a gente ganha o Charlie de volta na quinta. Então tem que ser uma coisa equilibrada, consistente e todo mundo tem que ter um discernimento também para estar dando as respostas, para fazer as perguntas, porque nós sentimos, os torcedores sentem, todos os flamenguistas sentem, mas com o equilíbrio de ver que a gente jogou bem na quinta. Que a gente jogou bem hoje, podia ter feito 2, 3, e que erramos. Vamos ter que corrigir e melhorar. E que se a gente manter esse desempenho na quinta, a gente volta a vencer. Se a gente manter esse desempenho no brasileiro, a chance que a gente não siga essa campanha dos últimos 6 jogos, e não dos 20, 18 que foram até agora, é que vai melhorar. E que nós vamos chegar nas últimas 5 rodadas querendo brigar pelo título. E aí cada jogo vai ser mais uma decisão. Então, entender todo esse contexto. E não só também querer ficar entrando, parece que, com uma pergunta para querer fazer com que a gente tome uma atitude diferente, ou se exalte ou não, mas saber avaliar o contexto inteiro, não só pelo resultado, mas pelo jogo. Não acho que a gente fez um baita jogo hoje. Eu acho que a gente merecia vencer. Eu acho que a gente merecia vencer quinta, que nem a gente fez. A tendência é que, se a gente mantesse esse desempenho na quinta, é que a gente ganhe. Então é isso que a gente quer, manter o desempenho. Atletas machucados e, por vezes, a formatação da equipe, ela acaba oscilando. Os adversários que são de qualidade. Hoje entrou Felipe Coutinho para fazer um empate. Felipe Coutinho. Aliás, tenho uma gratidão, estou brabo com ele, mas tenho uma gratidão muito grande pelo atleta, pela pessoa, pelo caráter que é. Uma coisa é uma coisa. E fiz questão de ir lá dar um abraço, porque senão o esporte ele fica assim, ó. Tu ganhou, vai dar a resposta só de coisas boas. Não vou ter. Senão a gente tem que ter. Essas oscilações, ela acabam acontecendo do outro lado, tem qualidade, gente. Saiu Paiê para entrar Coutinho. Então ela tem que ter um pouquinho de